O Brasil, com sua vasta extensão territorial, abriga cidades gigantescas e pequenas comunidades, mas em todas elas há algo que se repete. A violência contra crianças desperta dor, indignação e questionamentos profundos sobre justiça. Em situações extremas, a revolta coletiva toma forma, e suspeitos de crimes brutais muitas vezes não chegam a comparecer diante de um juiz. Na história recente, o país assistiu a momentos em que a fúria popular ultrapassou a lei, transformando delegacias e ruas em palcos de julgamentos improvisados. A dor das famílias se mistura com a raiva da população, e aquilo que deveria seguir um processo judicial acaba se tornando um linchamento, um ciclo de violência que causa espanto e reflexão. Neste vídeo, vamos analisar 3 desses casos, desde os crimes que chocaram comunidades inteiras, até as reações violentas que seguiram, mostrando as consequências e a linha tênue entre o certo e o errado. Prepare-se para conhecer histórias de revolta, dor e tragédias que colocam à prova a fronteira entre a lei e a barbárie. O caso Sérgio Roberto de Souza. Era um domingo 22 de outubro de 2017, quando o silêncio pesado do Centro de Detenção Provisória 2 de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, foi interrompido por murmúrios que se espalharam rapidamente pelos corredores. Um preso recém-chegado, chamado Sérgio Roberto de Souza, havia sido encontrado morto no chuveiro coletivo da prisão. De acordo com os registros, o corpo não apresentava sinais visíveis de violência. Mesmo assim, o cenário levantava dúvidas. O que realmente aconteceu com o homem que, apenas 2 dias antes, havia sido detido durante uma das maiores operações contra a pedofilia do Estado? Mas o que foi essa operação? Na sexta-feira, 20 de outubro de 2017, a Polícia Civil deflagrou a Operação Luz da Infância, uma ofensiva nacional contra o armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil. 25 pessoas foram presas e dezenas de computadores e celulares foram apreendidos em diversas cidades. Entre os suspeitos estava Sérgio Roberto de Souza, até então um desconhecido, que rapidamente se tornaria um dos nomes mais falados da lista de detidos. Em sua casa, os agentes encontraram revistas, brinquedos e um computador com arquivos de abuso infantil. As imagens da operação circularam em toda a imprensa, com agentes invadindo residências e algemando suspeitos. Parecia um grande avanço contra o crime digital, mas dentro das prisões, o impacto era outro. Crimes sexuais contra menores são os mais condenados até pelos próprios detentos. Quem entra no sistema com esse tipo de acusação dificilmente sobrevive em paz. Por isso, Sérgio foi encaminhado ao CDP-2 de Pinheiros, destinado a presos sob proteção especial. Em tese, era o local mais seguro para alguém na sua condição. Na prática, não foi. Ele deu entrada na unidade no dia 20 e no dia 22 já estava morto. Um intervalo curto demais para tantas incógnitas. A ausência de marcas físicas confundia as autoridades. O ambiente prisional, dominado por regras internas e olhares vigilantes, torna difícil esconder algo por muito tempo. Mesmo em alas protegidas, as informações circulam, e o estigma de pedofilia é uma sentença invisível. Naquele domingo, o presídio estava cheio de visitantes. Famílias, advogados e funcionários iam e vinham. Tudo parecia normal até que, por volta da tarde, agentes descobriram o corpo de Sérgio dentro do chuveiro coletivo. O local estava silencioso. O corpo jazia perto do ralo, sem sinais de luta. A cena não combinava com o histórico de violência carcerária. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, enquanto a Polícia Civil abria um inquérito e a Secretaria de Administração Penitenciária anunciava uma apuração interna. Logo, a hipótese de suicídio foi levantada e rapidamente descartada, porque alguém tiraria a própria vida em um local aberto, no meio do banho, cercado por outros presos e agentes. Essas dúvidas escancaravam uma falha sistêmica, a distância entre o que o Estado promete e o que realmente garante dentro de seus presídios. O CDP-2 deveria ser seguro, mas superlotação, escassez de agentes e mistura de perfis criminais tornam qualquer medida protetiva quase ilusória. Enquanto o laudo do IML não era divulgado, surgiram 2 versões. Uma falava em eliminação silenciosa, justiça feita por outros presos. Outra sugeria negligência total do Estado. A SAP divulgou nota informando que o corpo não tinha lesões e que tudo estava sendo investigado. Mas, para a opinião pública, o caso soou como uma morte conveniente. O episódio reacendeu um dilema. O Estado deve punir, mas também tem o dever de proteger quem está sob sua custódia, mesmo que seja alguém acusado de um crime repugnante.
A morte de Sérgio, vista por uns como punição merecida e por outros como falha institucional, nunca teve explicação clara. O laudo não foi amplamente divulgado e o caso desapareceu da mídia. Um homem preso por um crime que a sociedade mais repudia morreu em menos de 48 horas sob a guarda do Estado. E ninguém explicou o que aconteceu. O sequestro de Tramandaí. Na manhã de quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, a tranquila cidade de Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, acordou com uma notícia devastadora. Uma menina de 9 anos havia sido sequestrada. Na noite anterior, 25 de fevereiro, a Brigada Militar recebeu o alerta do desaparecimento. A garota brincava em uma pracinha próxima de casa e não retornou. A família, desesperada, mobilizou vizinhos para procurar por ela. Somente na manhã seguinte surgiu uma pista. Um homem de 61 anos, Marco Antônio Bocker Jacob, foi apontado como o principal suspeito. Jacob, dono de um pequeno comércio, tinha um histórico criminal extenso: feminicídio, tráfico, furtos e maus tratos a animais. Câmeras mostraram ele oferecendo um picolé à criança e a conduzindo até seu estabelecimento. A polícia cercou o local e durante a abordagem ouviu gritos. Ao revistar o interior, encontrou a menina trancada em um alçapão coberto por uma tampa de concreto, escondida sob caixas. Ela estava em choque e relatou ter sido abusada. A notícia se espalhou rapidamente e a cidade entrou em ebulição. Revoltados, os moradores cercaram o comércio e invadiram o local, agredindo o homem até a morte. A brigada militar tentou intervir, mas a multidão era numerosa demais. Um policial foi ferido ao tentar proteger o suspeito. O SAMU foi acionado, mas o agressor não resistiu. O delegado, Alexandre de Souza, anunciou que os envolvidos poderiam responder por homicídio. Ainda assim, muitos moradores expressaram apoio à atitude da população, reforçando o clima de impunidade que alimenta ações desesperadas. O caso provocou intensos debates sobre segurança, justiça e o limite da ação popular. Reacendeu também a discussão sobre políticas de proteção à infância e o papel do Estado diante de crimes sexuais. No fim, resta uma pergunta difícil: a justiça deve estar nas mãos do povo ou apenas nos tribunais? Gregório Patrício da Silva. Na noite de quarta-feira, 18 de setembro de 2024, um homem identificado como Gregório Patrício da Silva, de 48 anos, apresentou-se voluntariamente na delegacia de Jutaí, no interior do Amazonas. Durante o depoimento, ele admitiu ter cometido os crimes de estupro e homicídio contra uma criança. A vítima era Laíla Vitória, filha de Vitória Assis Nogueira, que havia registrado o desaparecimento da menina na noite anterior, enquanto dormia em um flutuante no porto de Jutaí. Em uma investigação rápida conduzida pela 56ª Delegacia de Polícia, os agentes analisaram depoimentos e imagens de câmeras de segurança, conseguindo, em menos de 24 horas, confirmar que a bebê havia sido violentada e assassinada. Mas a comunidade não quis esperar o julgamento. Enquanto o homem era interrogado, dezenas de pessoas se aglomeravam do lado de fora. A revolta crescia. Parte dos presentes acreditava que a justiça formal seria lenta demais e que o castigo precisava ser imediato. Mesmo com a presença da Polícia Civil, da Militar e da Guarda Municipal, os agentes não conseguiram conter a invasão. A multidão rompeu o portão, arrancou o preso da cela e o levou para fora, espancando-o até a morte. Em seguida, o corpo foi incendiado em plena rua. As imagens daquele dia revelam o poder destrutivo da comoção coletiva. Para muitos moradores, o linchamento foi uma resposta justa. Para outros, um retrocesso cruel. Dias depois, Vitória Assis Nogueira e outras 15 pessoas passaram a responder como réis pela morte de Gregório, linchado após a confissão. Em julho de 2025, a Justiça do Amazonas determinou a revogação da prisão de Vitória, atendendo ao parecer favorável do Ministério Público, que destacou o fato de que, entre os 16 acusados, apenas 5 permaneciam presos. O crime original foi terrível. Uma criança indefesa, com apenas 1 ano de vida, vítima de estupro e assassinato. A cidade inteira ficou em choque, e o sentimento de impotência transformou-se em fúria. Mas o linchamento também é crime. Quando o povo assume o papel de juiz e executor, o Estado perde autoridade, e a fronteira entre justiça e vingança se apaga. Casos assim geram um risco ainda maior. Inocentes podem ser confundidos, julgamentos racionais desaparecem, e o caos substitui a lei. No fim, 2 mortes abalaram Jutaí, a da criança e a do homem que a matou. O saldo foi dor, destruição e uma certeza incômoda. Quando o Estado falha, o povo tenta fazer justiça com as próprias mãos.
mas acaba alimentando o mesmo ciclo de violência que condena. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito para que possamos continuar trazendo histórias como esta. Aproveite também para se inscrever no canal e assistir aos vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu fico por aqui, mas não se esqueça, a gente se vê no próximo vídeo.